Olá a todos! Estamos aqui com mais um programa Despertar, trazendo sempre informações, histórias e muito conteúdo relacionado às pessoas com deficiência. Eu sou a Patrícia, amo essa causa e sinto todos os dias na pele todas as alegrias e dificuldades das famílias que, assim como eu, também têm em casa alguém com deficiência. E o nosso bate-papo de hoje é de extrema importância. Nós vamos conversar com a doutora Vanessa Douglas, que é advogada especializada em Direito Educacional e consultora jurídica em inclusão escolar. Seja muito bem-vinda, doutora Vanessa. Ela também é do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência aqui de Pato Branco e preside a Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB Pato Branco. Boa tarde, Tudo bem? Patrícia, tudo bem, agradeço o convite, agradeço a oportunidade de falar de um tema tão importante, né? A gente costuma dizer que é um tema muito caro, então de extrema importância realmente a gente falar sobre o direito à educação da pessoa com deficiência e trabalhar algumas questões que ficam aí abertas, né? Nossa, o prazer é nosso de ter você aqui no nosso programa. E primeiro conta para nós, doutora Vanessa, qual foi a motivação de primeiro a busca pelo direito e depois pelo direito educacional? Então, eu busquei o direito através do meu filho. Também sou mãe de pessoa com deficiência, meu filho hoje tem 18 anos e quando ele iniciou a escolarização, eu tive diversas dificuldades, assim, em inclusão escolar. Qual que é a deficiência do seu filho para o pessoal de casa saber? Ele tem síndrome de Down, tem 18 anos e inicialmente tivemos algumas dificuldades em incluí-lo no ensino comum. E então eu fui buscar por informações, né, por conhecimento técnico. E isso me motivou a busca pelo direito, as recusas de matrícula. Recusas de matrícula. E é um tema recorrente, né? Então, voltamos a isso, já era, eu imagino que, vamos dizer, não diria que 18 anos atrás, porque ele devia ter já uma idade escolar, mas já aconteceu lá no passado e não está muito diferente. Isso, há 16 anos atrás, né, ele iniciou a escolarização e começamos a ter dificuldades e recusas na passagem da educação infantil para o ensino fundamental 1. Então, nessa transição, né, da pré-escola para o primeiro ano, nós começamos a ver que tinham dificuldades nesse contexto social. Então, fui buscar conhecimento depois de algumas recusas e ao total foram 18, né, ao longo desse tempo. Pessoal, vocês ouviram o que eu ouvi? A doutora Vanessa, com o filho com síndrome de Down, ela teve 18 vezes recusada a matrícula dele na escola regular. Eu acho que é uma boa motivação para se buscar estudar sobre isso. E a gente fica assim chocado porque é em razão do diagnóstico, não é em razão da dificuldade da pessoa ou de pensar somente num laudo. Muitas vezes as recusas chegam quando a educação se depara com o diagnóstico. Muitas vezes ela não chega a conhecer o potencial da criança, do aluno, né? Ela barra ali na matrícula só pelo laudo, só baseado num diagnóstico. E a gente costuma muito falar sobre que diagnóstico não é destino, que cada criança, além da sua deficiência, seja o que ela tem a sua particularidade, ela tem a sua característica, ela tem potencial de desenvolvimento. Então, antes mesmo de as escolas conhecerem o aluno, já era barrado. Isso. Então, isso motivou a minha busca, né, pelo direito. Nunca foi a minha área, vamos dizer, de habilidades, mas fui buscar pelo direito. Depois, dentro da faculdade, durante 2 anos, me especializei ali na pesquisa acadêmica. Nós ficamos no período de 2 anos pesquisando sobre o direito à educação de pessoas com deficiência, altas habilidades, superdotação e transtorno do espectro autista. Então, conhecemos mundos, né, tanto na área da saúde quanto na educação, que viabilizavam essa entrada do aluno com deficiência na escola regular. E depois disso eu já comecei a ter muito mais afinidade e fui para o direito educacional. Então me especializei depois da graduação aí em direito educacional e vi a necessidade, né, dessa atuação. Os pais mais gritando por profissionais nessa área, porque cada vez mais, ou melhor, não se mudou muito de tantos anos atrás para agora, esse problema com a inclusão verdadeira, né, doutora Vanessa? Porque é muito... É fácil estar na lei, estar no papel, mas a inclusão verdadeira, ela é bem diferente. A gente vê que a prática, né, o colocar em prática o que a lei dispõe é muito mais complicado, porque existem N fatores, né?
Então, poder estudar e direcionar esse estudo especificamente para a área da educação da pessoa com deficiência é um potencial, assim, divisor de águas, eu diria. Porque quando você fala em direito das pessoas com deficiência, ele é bem amplo, né? Quando você fala em inclusão escolar, é amplo. A gente não tem como limitar isso. Agora, quando a gente fala em inclusão escolar do aluno com deficiência, aí a gente entra em umas esferas muito mais pontuais na busca por esses caminhos possíveis, né? A gente costuma dizer que a inclusão escolar ela é um processo. Nunca vamos ter uma escola totalmente inclusiva, uma sociedade totalmente inclusiva. Nós somos um processo em desenvolvimento. E a criança é, né, uma criança em desenvolvimento. Então, a busca pela inclusão não é sinal de que algo está redondo, mas é sinal de que há abertura para. Eu acho que é importante trazer essa mensagem, que não é uma coisa fixa. A incluiu é simplesmente matriculá-lo e colocá-lo lá na sala de aula junto com os alunos da escola regular. Não, Isso é muito mais do que isso. Ele precisa ter atividades programadas para ele se desenvolver adequadamente dentro daquela classe regular, não é mesmo? Não basta só estar lá. Não, a gente fala que é o acesso, a permanência e a aprendizagem, né? Um dos princípios aí basilares do direito educacional, né? Está na nossa Constituição Federal, então é o acesso ao ensino, a permanência na escola e a aprendizagem. Porque vocês imaginem, não basta ele ter o acesso. Poxa, entrou para aquela classe regular que os pais tanto desejavam, foi conseguido a matrícula, está lá. Ele precisa ter o desenvolvimento e ter a aprendizagem, senão perde totalmente o sentido dele estar lá. Isso, e a gente começou a perceber, através daí, depois da especialização, cofundei um grupo social lá em Curitiba, né, trabalhando com 56 mães, e nós começamos a perceber essas dificuldades, que não eram só minhas, né, não era pontual de uma família ou de outra, eram das 56 mães. Então, acendeu aquele alerta de trabalhar com a Secretaria Municipal de Educação, com a Secretaria Estadual de Educação, sobre estas questões muito mais profundas, né, sobre o processo inclusivo. Então, depois disso, desenvolvi a mentoria, porque vi que não era somente no grupo social a dificuldade. A gente tinha dificuldades com escolas, a gente tinha as dificuldades das escolas privadas, né, das famílias que não estavam dentro do projeto. Então, desenvolver a mentoria para este olhar, né, para abranger, vamos dizer assim, um público da sociedade maior. E desde 2018, 2019, então, eu venho trabalhando com a capacitação aí no viés aí do direito à educação de pessoas com deficiência. E vista a necessidade, então, de uma advocacia especializada, desde o ano passado, comecei a me dedicar ao exame da ordem e desde fevereiro desse ano, então, atuo como advogada na área. Isso é muito bom. Para Pato Branco, nós temos uma advogada com essa especialização, então isso daí é muito bom. E uma coisa que me chocou muito, olhando as tuas redes sociais, querendo ou não, porque você era minha convidada aqui no programa, e você falou sobre a tríade. O que seria a tríade? Que é o aluno, a escola e a família. E ela basta, e isso vai chocar vocês aí de casa, porque me chocou muito, porque eu pensava assim, não, o aluno, a escola e a família, basta. Isso vai fazer um componente que vai fazer toda essa inclusão dentro da área escolar. A tríade basta? Não, a tríade não basta. Eu acho que choca... Vocês entenderam, pessoal, a tríade não basta. Então, escutem a doutora Vanessa. Choca porque existe essa crença, né, de que tendo suporte com as terapias, eu tendo uma escola que receba o meu filho e eu dando um suporte, ok, a inclusão tem que fluir, porque é assim que a gente escuta, né? Tem que acontecer, tem que... Não basta. Nós precisamos pensar aí nessa tríade como base, né? A tríade a base de tudo. É o pilar, né? E a gente até conversou sobre um pouquinho antes a questão de imaginar uma roda gigante. Então, imaginem uma roda gigante. A base dela é um triângulo, é uma tríade, é uma pirâmide. Que seria a família, a escola e o aluno. Mas só isso não é suficiente para fazer esse movimento, né? Esse processo inclusivo, essa roda girar. Então, a gente imaginando a roda gigante, o aluno ele está no topo desse triângulo, ele está no centro da roda gigante, ele está no centro do processo inclusivo. E a gente tem muita dificuldade de olhar para
o aluno como o centro da inclusão escolar. Ele é o principal sujeito daquela relação. Ele já é julgado pela deficiência dele, começa na porta da entrada, né, da sua escola. Não se olha para o melhor interesse do aluno. A gente tem esse princípio aí dentro do olhar jurídico, né, o melhor interesse da criança, e voltado para a área do direito educacional, o melhor interesse do aluno. Então, ele é o centro dessa rota. Então, ele tem que ter uma base muito forte, que é a família e as terapias, a gente coloca, e ele no topo, no centro da roda. Porque esta roda contempla o quê? Né? Para fazer todo esse movimento, a gente tem toda a equipe da escola. A gente não pode pensar somente em escola, o acesso. Na professora sozinha, né, de classe. Então, a gente tem a professora regente, a gente tem muitas vezes um suporte que esse aluno vai precisar, que a gente fala o profissional de apoio, professor de apoio. A gente precisa capacitar e ter esse entendimento com os funcionários da escola, né, a merenda escolar servida da forma adequada para o aluno com deficiência, que talvez tenha alguma mobilidade reduzida. A gente precisa pensar no bibliotecário, por exemplo, né, o aluno que não consegue ter o acesso ou não lê ainda, mas ele tem o direito dele de acessar os livros da escola. Então, precisamos pensar no todo. A escola em si é uma comunidade, é N fatores de ações que ocorrem dentro da escola e durante o período escolar. Isso, e imaginemos que cada um esteja numa cadeirinha da roda gigante. Então, todo mundo tem que participar, né? Daí nós temos os médicos, que muitas vezes as crianças com deficiência precisam desses acompanhamentos. Exatamente. A gente tem todas as terapeutas, né? Toda a questão familiar envolvida. Então, além da base, nós precisamos fazer a roda girar para funcionar. Então, a tríade não basta, a tríade é um pilar. Mas ela sozinha não faz a roda girar. Colocando bem simbólica essa um simbolismo construção. Que é muito interessante, porque a princípio eu, como mãe de uma criança com deficiência, eu pensava assim, não, a tríade, perfeito. É o aluno, a família, a escola, andando em comunidade ali, vão conseguir que esse aluno se desenvolva, vai dar tudo certo. Mas quando você olha e conhece esse olhar que a doutora Vanessa me mostrou, você percebe que realmente é insuficiente. E que todo mundo precisa caminhar para o mesmo objetivo. Né? Não tem como... Sendo que esse objetivo é o interesse do aluno. É o interesse do aluno. Não tem como eu trabalhar muito mais uma área e deixar outra. Não tem como eu acreditar na inclusão enquanto família e os terapeutas do meu filho não. Não tem os terapeutas acreditarem e a escola não. Então, isso não vai fluir, não vai acontecer, porque sempre vão existir algumas barreiras. Então, para que a inclusão escolar aconteça, seja um processo fluido, precisamos todos caminhar aí no mesmo propósito e alinhados. Né? Exatamente. Tem que ter esta consciência, vamos dizer assim, de que precisa rodar, precisa girar. Não basta o pilar, né? Deixar ali firme, mas sem poder usufruir. Sem poder usufruir. E esse aluno, em geral, é o principal que sai perdendo. Por causa que, quando uma peça não gira, é como se a roda gigante travasse. Isso para. Então, vocês entendem que o processo de inclusão, exatamente o processo de inclusão, é um processo. Não é sozinho, não é só o pai em casa querendo, não é só a escola querendo, não é só o terapeuta querendo. Tem que ter avaliação dos profissionais que vão enviar para a escola, tem que ter um diálogo. Não é isso, doutora Vanessa? O diálogo é a principal ferramenta, né, nessa construção. O diálogo, porque ele traz a visão de casa para dentro da escola. Então, a escola conhece o aluno. Ela traz a realidade desse contexto de saúde do aluno para dentro da escola, que são campos diferentes, né? E precisamos que todos conheçam este aluno. E traz a ideia do suporte, né? Porque o aluno também sozinho na escola, sem o devido suporte, ele não desenvolve. Então, traz a ideia de, ele de precisa cooperação. ter o suporte. E para a gente cooperar, a gente precisa dialogar. Não tem como conviver sem o diálogo. Né? Hoje em dia, a sociedade é pautada no diálogo. Então, nós precisamos aprender a dialogar. A família, entender o seu papel. Né? A família não é a educadora. Né? Nós educamos socialmente nossos filhos, mas eles precisam da formação acadêmica que a escola traz. Então, visualizar o ponto de partida, o ponto de chegada, aonde é a competência do outro neste espaço de inclusão escolar é bem importante.
e cada um tem a sua competência. Então todos têm que se unir para o bem maior, que é o desenvolvimento, que é que essa criança tenha oportunidades, tentar o mais igualitário possível as oportunidades para ela. É claro, ela vai ter as suas limitações e bem por isso que ela precisa do quê? De um ambiente preparado para recebê-la, precisa de um professor adequado para recebê-la, um suporte adequado, precisa material didático adequado, não é mesmo? Por isso que a inclusão é um processo. Isso, e cada criança, vamos supor, precisa de um material adaptado diferente. Né? Porque Muitas vezes a necessidade do seu filho não é a mesma do meu, mas eles precisam de adaptações. E eu diria, doutora Vanessa, que mesmo dentro, por exemplo, da síndrome de Down, que é a tua vivência na tua casa, crianças com a mesma síndrome ainda assim são diferentes. Sim, né? Porque a gente começa daí a falar de personalidade, de criação, de contexto social mesmo, né? Algumas crianças estão inseridas num contexto onde elas têm um leque de possibilidades muito maior. Então, eles podem ter uma base, vamos dizer, um embasamento. A escola preparou esse material para o aluno com Down e vamos tentar replicar para outros alunos com Down. Mas ainda assim, dentro uns vão ter mais aptidão na matemática, outros mais dificuldade, como qualquer criança. Isso. Os parâmetros, né? A gente trabalha com os parâmetros, porém eles precisam ser adaptados e readequados a qualquer tempo. Então, pessoal, é tanta informação que ela tem para nos oferecer. Eu tenho certeza que um programa será pouco para essa conversa. Estamos com a doutora Vanessa conversando sobre inclusão escolar, leis, direitos das pessoas com deficiência. Não sai daí, vamos para um breve intervalo e já voltamos.